Eu sou vegetariana desde 2019, ou seja, eu já era vegetariana antes de embarcar para o meu primeiro intercâmbio aqui para a Austrália. E eu achei que poderia ser interessante compartilhar essa experiência aqui com vocês. Oiê, meu nome é Lara e nesse canal eu compartilho sobre a minha vida de intercambista, meu planejamento e a cidade onde eu moro, que é Brisbane, na Austrália. E hoje eu vou começar esse vídeo dizendo que tudo que eu vou compartilhar aqui é meramente a minha experiência, eu respeito a escolha de cada um e o meu objetivo aqui é basicamente compartilhar sobre a minha vida e sobre, de novo, as minhas experiências. Uma breve introdução em relação à minha jornada vegetariana. Eu parei de comer carne vermelha, carne de porco, primeiro. Eu fiquei um tempo comendo frango e peixe, porque eu sabia que como eu não ia ter acompanhamento de nutricionista naquele momento, eu sabia que de alguma forma eu precisava manter alguma coisa. Até porque, assim, eu morava com os meus pais, então eu restringir completamente também seria complicado. E, enfim, eu achei que, assim, é um primeiro passo, eu vou reduzir a minha alimentação. Então, desde aquele dia, eu lembro do dia certinho, eu parei de comer carne vermelha e carne de porco. Aí eu fiquei um tempão comendo peixe e frango, naquele mesmo ano, assim, alguns meses. Depois eu decidi que eu iria parar com tudo. Então, assim, eu não como nenhum tipo de carne. Como eu mencionei, eu fiquei um tempo sem acompanhamento de nutricionista, mas depois que eu já tinha parado de comer frango e peixe, depois de alguns meses, eu não lembro certinho quando foi, mas acho que já fazia mais de um ano, eu resolvi entrar em contato com um nutricionista. Ela é bem focada em vegetarianismo mesmo, mas ela não atende só vegetarianos ou veganos. Mas eu tinha em mente que eu sabia que eu precisava repor a minha vitamina B12, então eu me consultei com ela, foi maravilhoso. Eu fiz exames, né, na época, óbvio, e aí ela usou aquilo como base. A consulta, assim, foi ok. Eu falei pra ela o que pra mim seria difícil largar de comer, porque eu adoro doce, eu adoro, sabe? Nossa, eu sou muito de doce, muito de porcariada, e eu comia muito mais porcaria quando eu tava no Brasil e antes de fazer esse acompanhamento com ela. Aí eu falei pra ela, assim, como era a minha rotina mais ou menos e tal, ela fez uma dieta pra mim. Era muito legal que a gente usava um aplicativo e eu batia foto de todas as minhas refeições e eu conseguia ver o meu prato ficando cada vez mais colorido, sabe? Porque eu nunca fui muito da salada. E aí, quando eu comecei o acompanhamento com a Nutri e tudo mais, os pratos foram ficando cada vez mais coloridos, mais diversos. Eu comecei a comer coisas que na minha cabeça, assim, eu não gosto disso. Mas eu comecei a comer devagarinho e fui pegando hábito e coisa e tal. Era muito legal, eu adorava aquele aplicativo. E aí eu via, assim, os pratos ficando cada vez mais coloridos, foi maravilhoso. Então eu segui a dieta dela por muito tempo. Era mais fácil, porque quando eu tava no Brasil eu morava com os meus pais e tal, e a minha rotina no Brasil era mais tranquila. Já um ano antes de eu vir pra Austrália eu trabalhava por conta própria, eu tinha meu próprio negócio, então eu tinha mais tempo de me dedicar a esse tipo de coisa. Então eu cozinhava e eu pesquisava diferentes receitas que eu poderia fazer, o que a gente poderia fazer no final de semana, esse tipo de coisa, sabe? Mas aqui na Austrália, a minha vida mudou drasticamente. Principalmente quando eu cheguei, era muito corrido, muito corrido. E na época a gente podia trabalhar horas ilimitadas, a gente, estudantes, a gente podia trabalhar quantas horas a gente quisesse, então eu cheguei a ter 3 empregos. E eu nunca, assim, gostei de cozinhar. Eu cozinhava no Brasil porque eu sabia que era importante enfim, sabe? Como eu tinha ali o tempo, eu fui criando o hábito. Mas eu nunca gostei, sabe? Tem pessoas que, adoram ficar lá e criar coisas e coisa e tal. Eu não sou dessas. Então, com a rotina corrida aqui, eu larguei mão de jeito. No começo, eu até tentei, pensei assim, mas aí quando eu fui tendo os 3 empregos ali, ficava muito corrido. E aí, querendo ou não, alguma coisa a gente acaba deixando de lado. Eu até comentei no Instagram, me perguntaram como é que era ter mais de um emprego e coisa e tal. E querendo ou não, a gente tem que priorizar coisas
E no dia a dia, as horas vão passando e se você não tem hora pra tudo, alguma coisa vai ficar de lado. Geralmente é alimentação e exercício, e era o que acontecia comigo. Mas o lado bom é que eu sinto que aqui na Austrália eu encontro fontes de proteína fácil. São enlatadas, sim, mas ao meu ver é melhor do que não comer, entendeu? Melhor do que não ter a fonte de proteína. Então, assim, grão de bico, lentilha, feijão, é muito fácil encontrar enlatado. Ervilha, enfim, eu acho isso uma coisa muito boa. E o custo também é acessível desses enlatados, sabe? Em relação a comprar em grãos, você até encontra, geralmente em mercados menores e asiáticos, mas, por exemplo, no meu caso, eu deixava de molho no Brasil. Aí, aqui eu tenho certeza que eu já ia esquecer. Aí aqui eu não tenho panela de pressão, por exemplo, para fazer feijão, grão de bico, e demora muito se não é na panela de pressão, sabe? Ao meu ver. Enfim, fonte de proteína, ok, consegui encontrar enlatado, sim, mas é melhor do que não comer, ao meu ver. O lado ruim, então, como eu já comentei, é que a rotina é muito corrida e muito doida. Agora é um pouco mais tranquilo pra mim, porque eu trabalho meio período e eu tenho o horário. Então, assim, eu sei que eu trabalho sempre de tarde. Pra mim é mais tranquilo ir lá fazer uma comida e coisa e tal. Mas eu já perdi o hábito de fazer isso, sabe? Então eu sei que eu tenho que fazer exames, me consultar com o nutricionista de novo, é uma coisa que eu quero fazer, eu sei, eu tenho em mente, assim, sabe, que eu tenho que fazer isso e voltar a comer regradinho, incluir mais salada, que foi uma coisa que eu deixei de fazer aqui na Austrália, um pouco porque... Enfim, ao meu ver, assim, é muito... Eu sempre ficava pensando assim, cara, que empenho. E aí eu foco no que é fácil, no que é, sabe, eu vou colocar no micro-ondas, fica pronto, eu como e é isso. É certo, é errado? É a vida hoje, entendeu? Então, assim, a meta é melhorar sempre, mas é isso que tem. Bom, em relação ao mercado, como eu comentei, ao meu ver, é acessível. Eu acho caro frutas. Salada, tu até consegue encontrar em conta, na minha opinião, assim. Mas eu acho caro frutas. Depende também da fruta. Algumas frutas, por exemplo, assim, tu compra 1 quilo de maçã por 4 e pouco. Pra mim, o quilo da maçã vai durar, assim, uma semana e meia. Então, ok. Só que tem determinadas frutas que são mais caras e eu acho que já é senso comum dos brasileiros que não tem aquele mesmo sabor, aquela coisa, sabe? Mas o importante é comer, então eu tô tentando comer mais frutas. Eu acho acessível em relação aos enlatados ali, né? Grão de bico, lentilha, feijão. Isso eu acho uma coisa boa. Em relação a restaurantes, eu sempre encontro pelo menos uma opção vegetariana. Tem restaurantes específicos vegetarianos, veganos aqui em Brisbane. Eu nunca fui em nenhum, não sei, acabo indo sempre em... A maior parte dos meus amigos aqui, das minhas amigas, elas comem carne. Então, pra agradar todo mundo, a gente acaba indo num restaurante aqui, sabe? Inclusive, as minhas amigas são super de boa com relação a isso. Eu sempre falo assim, qualquer rola que eu falo, cara, tendo uma opção vegetariana, eu tô feliz. Tendo uma opção que eu possa comer, cara, é isso, entendeu? Em Melbourne, eu fui em um restaurante maravilhoso, que era totalmente vegano. Uma amiga minha que também é vegetariana, ela já voltou pro Brasil. Quando ela foi pra Melbourne, ela me mandou, falou, amiga, tu tem que vir aqui. Eu fui lá e, cara, é muito bom. Era um buffet, assim, ó, tudo vegano. Uma delícia, uma delícia. E aí tu podia comer quanto tu quisesse por R$19,90 e tu poderia repetir quantas vezes tu quisesse por R$29,90. Então eu achei que, assim, o preço é ok, sabe? Na Austrália como um todo, eu nunca passei, assim, aperto do tipo... nesse sentido, né? Em relação a... tudo bem que, assim, não é meu hábito ir numa churrascaria, por exemplo.
não é, entendeu? Mas eu sempre, nos restaurantes que eu frequento, assim, sempre tem uma opção vegetariana, é bem tranquilo. E aqui eu vejo que é muito identificado, então assim, ou vai ter um verdinho, ou vai ter um V para vegetariano, um VG para vegan, para vegano. É muito bem comunicado, sabe? Uma coisa que eu tive dificuldade na Coreia do Sul, porque eu percebo que eles são muito carnívoros, eles gostam de, tem churrascaria coreana e coisa e tal, mas nos menus, no cardápio, não era bem identificada as opções vegetarianas, e eu sempre ficava com o pé atrás, a gente sempre tinha que perguntar. Eu tava com uma amiga minha, ela manjava um pouquinho de coreano, ela sempre tentava perguntar, eu sempre falava alguma coisa tipo any meat, ou vegetarian, alguma coisa assim, que não era todo mundo que falava inglês também, né? Mas eu sempre ficava com um pezinho atrás, assim, foi um pouco mais... Mas aqui na Austrália, a minha experiência até agora foi muito boa em relação sabe, não acho que seja uma restrição, assim, eu acho que os restaurantes levam em consideração, sempre tem alguma opção, eu acho isso bem legal. Bom, então acredito que é isso, eu espero que de alguma forma esse vídeo tenha feito sentido pra você, é um vídeo um pouquinho mais pessoal, enfim, como eu falei, é uma escolha minha, eu sou bem aberta com relação se tiver uma opção vegetariana em que eu possa comer, sabe, se tiver umas batatinhas, uma coisa assim, eu vou estar feliz, tudo certo. E meus amigos também são super de boa com relação a isso. E, enfim, passa muito rápido, às vezes parece que eu sou vegetariana a minha vida inteira. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, querem saber mais sobre coisas específicas nesse sentido, comentem aqui embaixo e eu vou ficar muito feliz de saber se vocês gostaram ou não, então comentem aqui de qualquer forma. Não deixe de se inscrever no canal se você não é inscrito. E me acompanhar lá no Instagram também. E a gente se vê no próximo vídeo.